Chegou o tão esperado dia 1º de fevereiro, dia da posse dos novos deputados federais e dos novos senadores. Mas junto com a posse haverá eleições para a presidência do Senado e para a presidência da Câmara dos Deputados. E, pasmem, o STF e o ex-presidiário Lula estão de olho e querem a reeleição de ambos, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Meu nome é Marcelo Mendes, seja bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se se ainda você não é inscrito. Curta o vídeo para dar um engajamento maior. Compartilhe com todos e comentem à vontade, porque aqui não tem censura, ok? Então vamos para essa notícia. O deputado federal eleito por Goiás, Gustavo Gaia, ele fez uma denúncia muito grave. Apesar que eu confio muito nesse rapaz, ele é conservador, ele é muito inteligente, entendeu? As pautas que ele defende é pauta voltada principalmente para religião, voltada para a família, entendeu? E falta muitos deputados federais como ele lá. E ele vai tomar posse no dia 1º. E é um tipo de pessoa que eu considero muito. E ele fez uma denúncia sobre a interferência de membros do STF na disputa da presidência do Senado. Preste bem atenção. Membros do STF, ok? Então vou analisar aqui, ó. O deputado federal eleito por Goiás, Gustavo Gaia, fez uma denúncia de possível interferência de membros do Supremo Tribunal Federal nas eleições para a presidência do Senado Federal. O Gaia apontou como referência algumas notas e matérias que foram publicadas inclusive em veículos da mídia tradicional e que apontam que alguns ministros estariam ligando diretamente para senadores, pedindo para que votem pela reeleição de Rodrigo Pacheco. Entendeu? E assim, vocês vão ouvir o seguinte, aqui ó, no áudio que eu separei do Gustavo Gaia falando. E eu tirei essa notícia do site Jornal da Cidade Online. Ok? Ouça com atenção. O jogo virou de tal forma que agora o outro candidato, Rogério Marinho, já estava na frente. Muito provavelmente seria ou será eleito presidente do Senado. Mas aí eu leio essa notícia. De acordo com a notícia, Alexandre de Moraes, Lewandowski e Gilmar Mendes estão ligando para senadores e pedindo para que eles votem no Pacheco. Agora eu quero te explicar a gravidade disso. E torço para que não seja verdade. Porque se for, não existe mais Estado Democrático de Direito nem Constituição. Os ministros do STF, que têm em suas mesas, debaixo do seu comando, a prisão ou liberdade de vários senadores que estão em inquéritos, estão ligando para os senadores e pedindo para que eles votem em uma determinada forma. Estão retirando desses senadores a sua obrigação eleitoral com a sua base, com aqueles que os elegeram, e os colocando como sujeitos ao medo de serem presos ou colocados em inquéritos. Preste atenção, juízes que têm o poder de prender senadores estão ligando para eles, pedindo para que eles votem no Pacheco, pedindo para que o Marinho não seja eleito presidente do Senado. Isso é um caso tão sério que está até previsto no crime de impeachment, nas leis do impeachment. Artigo 39, leia comigo, artigo 39, parágrafo 3. São crime de responsabilidade de ministro do Supremo Tribunal Federal, ação ou função político-partidária. Ou seja, ministros do STF não podem interferir na política, eles não podem interferir nas negociações, nas articulações e principalmente na eleição dos presidentes das casas. Porque ao fazer isso, eles estão deletando, e essa é a palavra, deletando o povo da democracia. Entendeu agora, pessoal? Então, é que ele disse, juízes que têm o poder de prender senadores
ligando para que eles votem no Pacheco, e isso é um caso tão sério que está até previsto nas leis de impeachment, que está no artigo 39, parágrafo 3 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, exercer atividade político-partidária. Entendeu? Todo mundo sabe que a disputa está acirradíssima entre o atual detentor da cadeira, que é o Rodrigo Pacheco, e o senador eleito Rogério Marinho, que foi ex-ministro de Jair Bolsonaro, e o nome apontado como preferido dos partidos conservadores, entre eles o Republicanos, no qual eu sou filiado, o PP e também o PL, e também que são oposição ao governo do ex-presidiário Lula. Se confirmada a veracidade dos telefonemas apontados nas reportagens, parece ser mais um escandaloso caso de interferência institucional. Por isso que é preciso urgentemente que esclareça os fatos. Entendeu? Porque, olha, já tem uma certa interferência nas eleições. Agora está tendo interferência também nas eleições, também para o Senado e também para a Câmara dos Deputados. E aí? Não é? Tem que tomar cuidado. Aí teve um outro também, que é mentiroso pra caramba, que eu vou falar aqui, que é o ex-presidiário Lula. Esse safado disse que não ia interferir também na eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Mas quem conhece muito bem esse safado sabe que ele é mentiroso. E vou fazer um vídeo mostrando fala dele, dizendo que é necessário mentir. E que é necessário enganar. Por isso que muita gente que votou nesse cara não votou enganado, votou sabendo que não presta. E eu vou mostrar aqui o que aconteceu na notícia aqui de hoje. Olha só, ele falou que não iria interferir. Olha só, o ex-presidiário Lula vai exonerar 11 ministros para interferir nas eleições da Câmara e do Senado. Tá vendo aí, pessoal? Tem gente que ainda vota nesse cara. Olha só, ainda quem acredite que o ex-presidiário Lula tenha aprendido alguma lição dos problemas que viveu nos últimos anos e o que o aconteceu o tornasse mais experiente e confiável. Há 15 dias, por exemplo, o ex-presidiário Lula jurou que não interferia na eleição da Câmara e do Senado, recuou para garantir a eleição dos seus escolhidos, exonerou na segunda-feira todos os ministros que têm cargo de deputado ou senador, não quer correr o risco de ver um adversário vencer a disputa. Para garantir a reeleição de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira como presidentes do Senado e da Câmara, respectivamente, o ex-presidiário Lula liberou seus ministros para a empreitada de Vitória. Aqueles que possuem ou assumirão mandato no parlamento se licenciam nessa semana para assegurar votos aos aliados do Planalto. Mano, ele no caso, exonerou na segunda para voltar na próxima segunda, só para poder votar. Quer dizer, é um canalha, é um cara que não vale nada que está na presidência. E ainda tem gente que defende um cara desse. Isso que eu não entendo isso aí. Está aqui. Para muitos que acham que é fake news, entre no site www.vice.com.br. Vice, V-I-S-S-E. Ok? A posse dos senadores e deputados eleitos ocorre na quarta-feira, como eu tinha dito, seguida pela votação à presidência e demais cargos das mesas diretoras de ambas as casas legislativas, entre elas o TCU. Olha só, o arranjo, toda essa sacanagem aí do ex-presidiário, foi decidido no final de semana de acordo com Alexandre Padilha, que é do Partido dos Trabalhadores aqui de São Paulo. Ele é ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A orientação do Planalto não vale apenas para quem assume mandato, mas para quem já tem e não precisa se afastar do cargo na quarta. Esse é o caso de vários ministros, deputados e senadores eleitos em outubro de 2022. Meu Deus do céu. Meu amigo. Olha só o que disse esse Padilha aí.
Ele não toma posse. O mandato dele é de 8 anos, mas a orientação é se licenciar e votar, entendeu? Ele disse no evento do PT. O próprio secretário de Relações Institucionais é deputado federal reeleito e será empossado na quarta. Tá vendo? Estará na Câmara para assegurar a reeleição de Lira. Tá vendo aí? É canalha um cara desse. Você que votou no ex-presidiário Lula, entenda uma coisa. Ele está fazendo o que ele sempre fez na vida. E ainda tem gente que votou dizendo, dessa vez ele vai mudar, ele vai ser diferente. Isso é ser diferente? É dose, né? Ai, ai, ai. Além da eleição da mesa diretora, os ministros e secretários licenciados devem permanecer no parlamento até a quinta-feira, dia 2, dia para o qual está prevista a votação para definir o novo ministro do Tribunal de Contas da União. O favorito é o Jonathan de Jesus, do Republicanos, que faz uma espécie de dobradinha com Arthur Lira. Agora, lembre-se do que eu estou dizendo. Jonathan de Jesus, do Republicanos. Aí você vai se perguntar, então por que o ex-presidiário Lula ele apoia justamente alguém do partido que é contra o desgoverno? Simplesmente porque ele é o único que faz dobradinha com Arthur Lira. Se ele não ganhar, qualquer outro que ganhar não vai fazer dobradinha com Arthur Lira. Então vai ficar inviável a reeleição do Arthur Lira para a Câmara dos Deputados, entendeu? Vão se licenciar de seus ministérios, entendeu? Até então, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o senador eleito, Camilo Santana, o ministro da Educação e Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o ministro dos Transportes, Renan Filho, o ministro da Justiça, o Flávio Sapudino, o Padilha, que eu tinha dito, que é secretário de Relações Institucionais, o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, o Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho, Paulo Pimenta, que é secretário de Comunicação, Daniela Carneiro, que é ministra do Turismo, e Juscelino Filho, que é ministro das Comunicações, entendeu? Ou seja, a Simone Tebet, ela só não vai votar, mesmo sendo ministra do Planejamento e Orçamento, ela não vai poder votar porque o mandato dela como senadora vai se encerrar justamente na quarta-feira, que ela foi eleita em 2014. Senão ela votaria também. Então, pessoal, é isso que eu tenho a dizer para vocês. O ex-presidiário Lula vai interferir. E todos que ele apoia, a maioria dos conservadores, vão ficar contra. Mas nós temos que ser realistas. Para a presidência da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira vai ganhar. Mesmo que você não queira, mesmo que eu não queira, ele vai ser eleito. Já para a presidência do Senado, eu apoio com toda certeza. E eu não costumo errar. Você vê que eu estou falando do governador Tarcísio, que ele vai ser o melhor governador da história do estado de São Paulo. Ele já está se mostrando isso. E eu apoio com toda franqueza, com toda vontade mesmo, eu apoio o Rogério Marinho para a presidência do Senado. Nós estamos precisando de alguém conservador para a presidência do Senado. E esse é o medo do STF e é o medo do ex-presidiário Lula. Se o Rogério Marinho ganhar, muitos ministros do STF poderão sofrer impeachment sim. Principalmente o Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e o Alexandre de Moraes. Entendeu? Porque o único que pode pedir o impeachment dos ministros do STF é o Senado. E tendo a presidência do Senado com o apoio do presidente Bolsonaro, é o medo deles. Eles querem acabar com o bolsonarismo, mas nós não vamos deixar que isso aconteça. Ok? Então, Rogério Marinho, estou com você. Ganhe essa eleição do Senado para ser presidente e
Conto com você para fazer o que é certo e a favor do nosso Brasil, ok? Então, esse foi mais um vídeo. Se inscreva no meu canal, acione o sininho para ter novas notificações de vídeos. Curte o vídeo, comente à vontade e compartilhe, ok? Então até o próximo vídeo e fiquem com Deus.